E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma palestra da SSI 2024. E quem estará falando para nós agora será o Felipe Gigante, um aluno de SI. Então, essa será uma SSI Talks. Ele falará para nós sobre acessibilidade digital como prioridade, a tecnologia para todos. Isso. E lembrando rapidinho, quem está aqui no presencial, não esquece de pegar sua presença lá na frente. E para quem está online, fique atento aos tokens que vão passar aqui embaixo. Eles ficam 5 minutinhos e você só precisa pegar um deles durante a palestra. Se você tentar pegar 2 tokens, não vai funcionar. E é isso, pessoal. Fiquem com a palestra. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde a todos. A palestra de hoje... Hoje eu vou ministrar a palestra sobre tecnologia assistiva e acessibilidade digital nos meios digitais. A palestra de hoje visa trazer uma reflexão acerca da acessibilidade e como isso está diretamente ligado à inclusão social, tanto de pessoas com deficiência, mas também de pessoas da comunidade como um todo. Começar falando um pouco sobre mim. Eu sou Felipe Gigante, sou estudante do 2º semestre de graduação de Sistemas de Informação, sou desenvolvedor full stack e também pesquisador na área de tecnologias assistivas, a qual pude realizar uma iniciação científica para melhor aprofundamento dos meus estudos. Minha iniciação científica falou um pouco sobre as pessoas com deficiência auditiva, ou seja, os surdos. E como os surdos têm como primeira linguagem Libras, eles têm determinada dificuldade para aprender o português brasileiro. Então, a gente desenvolveu um software que fosse capaz de auxiliar eles nesse entendimento do português como uma segunda linguagem. Eu deixo na tela o meu GitHub, que tem a minha iniciação científica, e o meu LinkedIn, para quem quiser fazer contato posteriormente. Não sei se dá para enxergar, mas é Felipe Gigante, tudo minúsculo e tudo junto. Eu queria começar a palestra trazendo uma reflexão que eu acho que a gente não comumente pensa no dia a dia. Às vezes, quando a gente está na navegação, vamos fazer um exercício de reflexão. Imagina você com um mouse e você só poder mexer nesse mouse a cada 5 segundos. Ou então você está num determinado site, num determinado sistema, numa determinada plataforma, e você quer assistir algum vídeo, mas esse vídeo está em uma língua estrangeira. Esse vídeo está em uma linguagem que você não conhece e não tem nenhuma informação sobre. As pessoas com deficiência, com as mais diversas deficiências, enfrentam isso todo dia. Para a gente pode ser um incômodo temporário. Se a gente acha um site que não tem determinada legenda para o nosso vídeo, a gente procura outro site, a gente procura outro meio, mas essas pessoas enfrentam isso todo dia e isso é constante. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão acerca da acessibilidade para uma maior conscientização e também para uma maior acessibilidade, tanto do público com deficiência, quanto para o público e a comunidade geral. Eu queria trazer... primeiro a experiência da minha colega Vivian. Ela tem deficiência auditiva e há um tempo atrás ela me relatou que ela ficou muito frustrada quando entrou em um determinado site, um determinado sistema, e ela precisou assistir um vídeo, mas não conseguiu por não ter legenda. E não tendo legenda, ela não consegue ter a autonomia de navegar nos meios digitais de forma autônoma. Isso é muito preocupante porque, se ela necessitar sempre de uma pessoa com ela para fazer a navegação em sistemas, em sites, ela não vai ter a autonomia que ela merece e não vai ter o direito de navegar na internet, o que parece comum para a gente, para ela é uma dificuldade. Então, esse levantamento, principalmente, essa palestra, principalmente, é para essa conscientização. O relato dela me tocou bastante e eu acho que é importante a gente difundir essa temática, esse tópico, para que seja uma temática mais difundida, tanto no mercado corporativo, quanto dentro das academias, dentro das universidades. Falha na inclusão. Ainda que a gente tenha ferramentas, como o Google Talkback, que façam esse auxílio, façam essa manutenção da acessibilidade, essas ferramentas
são subutilizadas hoje em dia e são muitas das vezes descartadas pelas empresas. Há um estudo que mostra que apenas 1 a cada 3 empresas de médio a grande porte do Brasil se preocupam com a parte da acessibilidade em seus sistemas e sites. E isso é preocupante porque a tecnologia é muito avançada hoje em dia. Temos tecnologia de geração de imagem, geração de vídeo, de áudio. Hoje em dia a gente consegue juntar 2 inimigos em um vídeo, como, por exemplo, tem um vídeo rolando do Pablo Marçal, abraçando o Guilherme Boulos, feito por IA. E esse vídeo é de uma computação gráfica muito surpreendente. Porém, a gente tem computação gráfica muito boa, tecnologia de ponta, mas a gente não garante o básico, que é a inclusão digital para todos, uma acessibilidade digital para todos, para que todos tenham essa inclusão. Problemáticas atuais. As principais barreiras que a gente enfrenta hoje em dia, eu vou trazer alguns tópicos. As 4 principais são layouts. Alguns layouts de alguns sites e sistemas têm cores que ficam um pouco confusas, letras que são pequenas, letras que são demasiadamente grandes, e contrastes que acabam prejudicando pessoas deficientes visuais ou pessoas com baixa visão. Outro tópico, como mencionado, são os vídeos sem as legendas, que acabam por excluir as pessoas com deficiência auditiva. E quando a gente exclui essas pessoas, a gente pensa que vídeos com legendas abarcam apenas pessoas com deficiência auditiva. Mas imagina você estando num metrô, um metrô cheio de ruídos, cheio de barulhos, cheio de sons, você não tem um fone de ouvido. Às vezes a gente opta por ler as legendas do vídeo para que a gente consiga assistir em qualquer lugar. Mas imagina um vídeo que não tem essas legendas, que não tem esse suporte, esse apoio necessário. Então, a acessibilidade vai além das pessoas com deficiência. A acessibilidade também ela está presente na comunidade como um todo. Quando a gente melhora a acessibilidade, a gente melhora a experiência do usuário para toda a comunidade. Outro aspecto importante, outra barreira que a gente vem enfrentando é quando pessoas com mobilidade reduzida, principalmente nas mãos, querem navegar em determinados sites, mas o site não tem um suporte à navegação com teclado. Não sei se vocês já repararam, alguns sites, quando a gente tenta navegar pelas setas do teclado, ele não funciona, só funciona somente com o mouse. Então, é uma questão também de conscientização das empresas, de que produzem, dos desenvolvedores, dos designers, toda a questão de prototipação para que a gente consiga garantir uma acessibilidade com algo básico. A navegação via teclado relativamente é algo básico, mas não está instalado em todos os sistemas. Então, a gente não consegue garantir algo básico, mas a gente tem inteligência artificial que gera imagens e gera áudios. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo para trás e acabar revendo um pouco dos nossos conceitos. Eu acho que o mais importante de tecnologia de ponta é a gente dar um passo para trás e rever e tentar assegurar a acessibilidade para todos, mas além da acessibilidade, a inclusão digital de todo mundo. A inclusão digital vai além de questões sociais e políticas. É uma questão humanitária e garantindo que a tecnologia chegue em todos os lugares para todas as pessoas. E a reflexão que eu trago desde o começo da palestra é essa. A gente, com tecnologias de ponta, a gente ainda assim peca no básico. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente, como participante desses meios digitais, a gente como participante, como desenvolvedores, designers, marqueteiros, até pessoas de gestão de políticas públicas, a gente conhecendo pessoas de outro setor, a gente conhecendo pessoas do setor que implementam de fato essas ferramentas, eu acho que é importante a gente trazer essa conscientização, mesmo que a gente não vá implementar, a gente trazer essa conscientização para outros setores, difundir essa temática, essa pauta, porque a inclusão digital é algo muito importante, a acessibilidade digital é algo muito importante. Como mencionado durante a palestra, a questão da acessibilidade melhora não só para pessoas com deficiências, mas para a comunidade no geral, num todo. Enfim, o potencial da tecnologia. Ali embaixo eu ia falar um pouco sobre como a tecnologia, eu venho batendo aqui na tecla aqui, a tecnologia ela tem que ser assistível, mas eu não estou dando a forma prática. Então, falando um pouco na parte prática do negócio, como a gente poderia trazer tecnologias assistivas para o nosso meio?
a gente como programador, a gente como designer, a gente como pessoas integradas na tecnologia. Principalmente nós como desenvolvedores. Eu trouxe três principais práticas que a gente pode implementar. A primeira é o HTML semântico. Para quem não sabe, o HTML é uma linguagem de marcação textual voltada para o web. E quando a gente tem um HTML semântico, a gente consegue designar seções dentro dos nossos sites e sistemas, e essas seções são bem definidas. E por que isso é importante para a acessibilidade? Quando a gente define seções bem definidas no nosso site, ferramentas como o Google Talkback, que faz a leitura do site, leitura de texto, ele consegue seguir uma forma fluida, consegue seguir uma ordem cronológica e não se perder. Isso acaba por ajudar pessoas com deficiência visual ou de baixa visão. Outra ferramenta que é importante é o Arias. O Aria é basicamente um conjunto de padrões e ferramentas de métodos que a gente implementa em nossos sistemas web. E quando a gente faz essa padronização, a gente assegura um padrão mínimo de acessibilidade, ou seja, a gente consegue garantir que aquele site está minimamente acessível. E esse é o padrão Aria, que a gente tem uma porção de métodos e funções que a gente implementa em nosso código, principalmente em HTML e JavaScript. Então, eu recomendo até vocês darem uma olhada depois nesse Aria, não é tão conhecido, mas eu recomendo vocês, nos próximos trabalhos que vocês fizerem, nos próximos sistemas, ou até mesmo no trabalho fora daqui, no trabalho corporativo, vocês recomendarem a utilização de ferramentas que garantam a acessibilidade para mais pessoas. Outra ferramenta que a gente pode trazer é o próprio design inclusivo. Quando a gente vai fazer a prototipação de sistemas e sites, quando a gente vai fazer a diagramação, o layout, é importante que a gente pense o quão importante e o quanto vai impactar no usuário final. Ou seja, a gente precisa fazer a escolha de cores, a gente precisa fazer a escolha de contraste, a gente precisa fazer a escolha do tamanho da letra, do tipo da letra, da fonte, porque tudo isso, no final, impacta na experiência do usuário final. Então, não só, imagina que a gente tem um site e tem letras muito pequenas. Com certeza vai dificultar pessoas com baixa visão a ler, mas não somente isso. Talvez idosos acabem não conseguindo ler por dificuldade de visão. Às vezes, pessoas de média idade também não consigam ler o tamanho da fonte. Então, a acessibilidade não tange somente a pessoas com deficiência, mas sim também pessoas da comunidade num todo. E a última ferramenta que eu trouxe é a ferramenta de teste, que é a Wave e a Lightscape. A Wave e a Lighthouse, perdão. E essas duas ferramentas, elas analisam o seu sistema e elas dão insights sobre acessibilidade, se a acessibilidade realmente está sendo garantida no seu sistema, se há uma acessibilidade mínima para que as pessoas consigam navegar, pelo menos de modo fluido, e elas dão insights principalmente na questão de acessibilidade de deficiências auditivas e visuais. Acho também bem interessante depois vocês pesquisarem. E trazendo um pouco sobre os benefícios, eu acho importante a gente falar dos benefícios, sempre batendo nessa tecla, porque eu espero que saindo daqui vocês realmente difundam essa ideia da acessibilidade na tecnologia, da inclusão digital, porque isso não é uma feature, isso aqui não é gastos a mais, isso aqui não é nada relacionado a custos adicionais, e sim a direitos que a gente deve garantir na hora de fazer a prototipação, fazer o design, fazer o desenvolvimento dos nossos sites, dos nossos sistemas, das nossas plataformas. O principal benefício é a acessibilidade para todos os usuários. Então, a acessibilidade garante que você atraia mais público. Atraindo mais público, o seu site tem mais cliques, mais visitas. Hoje a gente sabe que visitas e cliques é o principal commodity que a gente tem para lucrar, né? Então, trazendo mais acessibilidade, a gente traz mais cliques e, por consequência, traz mais clientes. E não só a acessibilidade traz mais clientes, ela também traz essa função de melhorar a experiência do usuário, tanto para a comunidade quanto para as pessoas com deficiências.
E, como dito anteriormente, a questão do retorno garantido. O que a gente fala aqui não é questão de gastos adicionais, não é uma questão de planejar após o sistema estiver pronto, mas sim uma questão de alinhar desde o início, desde o começo do desenvolvimento do site, da plataforma, para que a gente, quando lançar a plataforma, já tiver uma acessibilidade garantida. Mas é válido lembrar que nada disso vai substituir a experiência que a gente tem com o usuário, ou seja, quando a gente criar um site, quando a gente criar um sistema, a gente precisa testar com o usuário, a gente precisa chamar essas pessoas com deficiências, a gente precisa chamar essas pessoas para testar, a gente precisa garantir que realmente esteja funcionando, e garantindo que esteja funcionando, aí sim a gente coloca em produção, a gente coloca o desenvolvimento para todo mundo. E agora eu trago algumas conclusões que eu acho que é interessante. Eu acho que a primeira delas é que a gente precisa sair daqui hoje disseminando mais essa pauta, disseminando mais essa temática dentro das nossas empresas, dos nossos estágios, dentro da academia, dentro das universidades e escolas, porque a acessibilidade é um direito e não algo que seja um gasto adicional. A gente não pode ver a acessibilidade como uma feature, como algo adicional, e sim como um direito, como implementado desde a criação dos sistemas. O poder de transformação. Aqui também tem um apelo social, tem um apelo político, além das questões sociais e econômicas. Eu acho que é humano a gente incluir todo mundo na tecnologia. Para a gente acha que é algo besta, a gente tem um celular a todo momento, a gente tem sites e tem ferramentas ao nosso dispor a todo momento, mas infelizmente para muitas pessoas isso não é tão comum, não é tão normalizado. Imagina vocês não tendo uma autonomia para acessar um site ou para ver um vídeo. Imagina vocês tendo que ter alguém com vocês para ver um vídeo ou tendo alguém com vocês para ler um site, um simples site. Parece que parece bobo para a gente, mas enfim, para muitas pessoas não é. E eu gostaria também de, nessa temática, falar que apenas 2% dos mestrandos na USP são pessoas com deficiência visual, e recentemente, se eu não me engano, ontem, uma mulher com deficiência visual grave, crônica, conseguiu se formar no mestrado em medicina. Então, eu acho que é importante pessoas como essa no palanque, no palco, difundindo essa questão que é possível, que é capaz, e difundindo a temática de acessibilidade. Se ela não estivesse lá, quem talvez estaria? Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente difundir essas temáticas, essas pautas, e achar que não é algo bobo, achar que é algo a mais, e sim um direito a ser reservado. E, como finalização, eu faço uma chamada à ação, que é, saindo daqui, nos próximos trabalhos estudantis de vocês, nos próximos trabalhos corporativos, que vocês tentem implementar pelo menos uma funcionalidade que assegure pelo menos algum tipo de acessibilidade para deficiência visual, deficiência auditiva, enfim, mobilidade reduzida, que seja. Eu convido vocês a pelo menos implementar uma funcionalidade que traga acessibilidade nos trabalhos de vocês, ou que traga essa acessibilidade no mundo corporativo que vocês estão inseridos. E eu termino a palestra trazendo uma reflexão, a última agora, que eu trouxe muitas reflexões. O direito de acessibilidade, ele é uma garantia, mas se a gente não construir esse pensamento, ele sempre vai se tornar apenas uma feature. Então, eu encerro a palestra com essa frase, e eu abro agora para questionamentos. E é isso, agradeço a participação de todos. Temos alguma pergunta aqui no presencial? Beleza, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber sobre aquilo que você falou de a gente chamar pessoas que vão utilizar o que a gente está desenvolvendo, pessoas que têm essas necessidades. Se tem algum lugar específico que a gente, que é assim,
para a gente chamar elas para participarem. Se tem algum fórum, alguma plataforma assim que a gente poderia utilizar, né? Porque às vezes a gente não conhece alguém, mas a gente sabe que é muito importante para o nosso sistema. Principalmente na internet, há muitos grupos no Facebook e muitas páginas no Instagram, mas se você não achar esse método tão efetivo, pelo menos de onde eu fiz o ensino médio, que eu fiz a iniciação científica, a gente tinha algumas instituições. A gente tinha o Lar das Moças Cegas, que eram basicamente moças cegas no fim da idade, né, assim, no fim da vida. Então, a gente tem muitas instituições que elas acabam aceitando essa ajuda, porque quanto mais inclusão, melhor. Então, acho que é interessante a gente pesquisar de forma virtual em grupos no Facebook, em páginas no Instagram e presencialmente nesses Lar das Moças Cegas, enfim, outras instituições que abraçam nessas causas. Faz muito sentido, obrigada. Então, a gente tem mais alguma dúvida? Então, Felipe, muito obrigada pela sua palestra, um tema super relevante. Sinta-se à vontade para voltar nos próximos anos. Eu que agradeço a Semana de Sistema de Informação, agradeço toda a equipe e agradeço pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui e poder trazer essa temática tão importante. Bom. Então, gente, lembrando dos nossos recadinhos, na palestra que vem, às 19 horas, a gente vai ter uma outra SSI Talks com o Felipe Oliveira. Ele vai falar sobre Notion, tecnologia e organização pessoal, às 19 horas, depois do Bandeco, não percam. E lembrando também que a gente vai ter um sorteio de uma Ecopop. A gente vai soltar o post daqui a pouquinho. Você vai precisar marcar 2 amigos e também responder o formulário no nosso link da bio para concorrer ao nosso sorteio final. E lembrando também que a gente vai ter um campeonato de esportes no fim de semana, então se você gosta de Vavá ou LOL, é de graça para participar. E se você ganhar, você ainda ganha voucher de dinheiros. Então é muito legal.